os possíveis adversários do São Paulo nas oitavas. Quero que você comente aí qual que seria o seu preferido e qual que você gostaria de evitar aí na Copa do Brasil, que agora a gente vai partir para as oitavas de final. Cara, antes até da gente falar do Luciano, eu tenho uma colinha aqui com alguns números para exemplificar o que eu quero falar. Deixa eu só achar aqui. Bom, depois eu pego, então você me ajuda com os números para ter exatidão. Mas, de uma forma geral, o Luciano ele é o terceiro maior artilheiro da história da Copa do Brasil com a camisa de São Paulo, né? Perdendo para o Luiz Fabiano e para o França. Ele é um dos jogadores que mais fez gols em mata-matas, acho que são mais de 20 gols em mata-matas. É o terceiro maior artilheiro do século com a camisa de São Paulo, então é um jogador importante. Não é um craque, não é um jogador camisa 10, e eu falo isso muito, acho que a camisa 10 faz muito mal para o Luciano, porque quando você vê um jogador vestindo a camisa 10 de São Paulo, você lembra do Raí, você lembra do Kaká, você lembra do Ganso, e aí você vê o Luciano jogando com a camisa 10, remete na cabeça esses craques que jogaram com a camisa de São Paulo. Então o Luciano não é um craque, ele não é um cara tecnicamente que vai fazer mágica, que vai conseguir fazer coisas absurdas com a bola, não vai, mas é um jogador muito importante para o São Paulo. É um jogador que tem esse processo de decisão, fez gol já em final, aquele jogo contra o Corinthians que o gol dele ali, se não é aquele gol, não sei não se a gente classifica na Copa do Brasil 2023, é um jogador identificado, então assim, é um jogador muito importante. E aí acho que às vezes a torcida acaba caindo no oba-oba dos rivais, que sempre desmerecem o Luciano. Pô, fase tá difícil, eu sempre ouço isso, né, dos rivais, Luciano, camisa 10, gente, mas é um jogador muito importante, e fizeram até um parâmetro com os rivais, ele seria o segundo no Palmeiras, o terceiro no Palmeiras, o segundo no Corinthians e o segundo no Santos também, e o terceiro no Santos, perdendo para Robinho e Neymar na artilharia do século, se a gente fosse pegar os números dos rivais também. Então é um jogador que faz muitos gols, entendeu? Que é importante para o São Paulo. Claro que aí você pode falar da personalidade dele, que ele é um cara um pouco, né, difícil. Hoje em dia eu tô um pouco complicado, tô me sentindo um pouco até mal de ver algumas situações que acho que ele joga às vezes muito pra galera, fica reclamando, fala muito com o juiz, a personalidade dele. Agora a gente não pode contestar o jogador. Eu acho que o jogador ele já deu muito resultado pro São Paulo, é um jogador importante, espero que ele consiga, que ele continue essa temporada com essa importância. Só lembrando, e não deixando de esquecer, que ele não é meia, né? Acho que temos que mandar telex, fax, e-mail para a nossa querida comissão técnica, porque ele não rende. Quando ele joga de meio, o Luciano de meia, ele não cria, ele não marca, ele é um nada jogando de meia. Agora, pisando na área, ele é um jogador muito importante e decisivo. Então, eu acho que o Luciano, a conta dessa classificação, em grande parte, está na conta dele, né? Fez os 2 gols no Morumbi e o gol lá nos aflitos, e é um jogador que, quando precisa dele, chama a responsabilidade, no momento ruim e no momento bom. Falando sobre os rivais, né, que a gente pode enfrentar, eu vou ser sincero, eu preferiria pegar o Retrô, né, porque eu tô tendo que ser, eu sendo sincero, porque é um adversário de Série C, de todos esses adversários que eu acho, por mais que o CSA também seja de Série C, eu vejo que talvez seja um adversário mais acessível, né, o CSA também podia ser. Quanto menos pedreira a gente pegar nesse momento, melhor é. Porque, querendo ou não querendo, vai estar no momento de Copas também na questão da Libertadores, de oitavas de final. Então, se fosse para escolher, Retrô CSA. Agora, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer um jogo grande, provavelmente um clássico, tá? Nossa, porque a Copa do Brasil precisa vender, então, que também é legal, né? A gente não gostaria, mas é legal também a gente já ver um clássico. Eu acho que vai acontecer um clássico. Boas opções, boas opções. Queria que você falasse, Aline, primeiro, então, das opções, aí depois você fala um pouquinho do Luciano, só para pegar o gancho do Léo. Se o São Paulo enfrentar o Retrô, vai ter que voltar ali para Recife, né? Pernambuco, tudo legal, um adversário que, concordo com o Léo, que é, por exemplo, uma Série C, enfim, mas é um time que o São Paulo não pode bobear, né? Também, nesses times. Não. É onde, mas, justamente... Assim, eu concordo com o Léo. Sim. Quero saber as suas escolhas. Para a gente pensar num jogo mais, entre grandes aspas, né, tranquilo, porque nenhum jogo de Copa é tranquilo, os caras entram com fogo no olho, querendo ser a zebra da vez, mas para a gente ter mais possibilidades, eu acho que sim, o Retrô seria o adversário ideal, que eu não gostaria de pegar nessa fase da Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo, eu acho que são as 2 unanimidades que eu
realmente não gostaria. Primeiro, Palmeiras pelos últimos históricos de confronto contra o time, né? São jogos sempre envolvendo muita polêmica, de arbitragem, enfim, tudo. Então, acho que dava para dar um respiro nisso aí, enfim, e com outro adversário. E Flamengo, pelo momento, também eu acho que é um time muito bem treinado e é perigoso, né? Principalmente em Copa. Então, eu não gostaria de enfrentar nenhum desses dois times. O adversário ideal seria um time de Série C, CSA ou Retrô. E aí eu acho que o CSA na Copa do Brasil tem mais bagagem, né? E isso conta também para o time. Então eu acho que eu optaria pelo Retrô, Pedro. Eu acho que assim não tem muito o que pensar, né? Eu acho que todos os outros adversários podem dar algum trabalho para o São Paulo, assim. Eu acho que Copa do Brasil, para grande parte dos times brasileiros, é o título que talvez fosse mais acessível, né? Se você for comparar um brasileiro, que você precisa ter uma regularidade muito alta dentro de um ano inteiro, ou se você for comparar uma Libertadores, que tem times de ponta de toda a América do Sul, enfim. Então, acho que a Copa do Brasil acaba sendo uma prioridade mesmo para os outros times. Então, gostaria de pegar um Retrô. E sobre o Luciano, cara, eu não sou nem apaixonada demais pelo Luciano e nem aquela pessoa que fala, Luciano é um bagre e tal. Cara, eu acho que ele é um jogador importante para o São Paulo. Ano passado, eu me envolvi num debate, né, no lugar que eu estava trabalhando, sobre o Luciano é ídolo do São Paulo, e eu defendi a tese de que o Luciano é ídolo do São Paulo. Sim. Cara, ele é aquele jogador pau para toda obra, entendeu? Então, assim, o Luciano não é meia, mas quando precisa de meia, ele tá lá, jogando de meia e sendo melhor do que os caras que são de ofício ali da posição. Então, assim, vou colocar o Luciano ali na meia, ou vou pôr o Rodriguinho, que tá há 2, 3 anos no profissional aí? Vou pôr o Luciano, né? Então, assim, eu acho que ele é um cara que ele corre muito, né, pelo time. Ele tem um jeito que é complicado pro adversário. O São Paulo não tem que reclamar do jeito do Luciano. Ele é aquele jogador chato que é importante ter no time. O cara que enche o saco do juiz, o cara que desestabiliza o adversário. Faz parte do futebol, gente.